Ei, som, testando, som, testando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as resinas compostas, como funciona as resinas compostas, como é que é o mecanismo de ação dela, como é que ocorre o processo de endurecimento da resina. Irei esclarecer um pouco das dúvidas a respeito de resina composta. Eu vou mostrar aqui umas resinas compostas que eu utilizo aqui no consultório, as marcas, ok? Que são uma das principais marcas do mercado. As resinas que mais eu trabalho devido à questão de qualidade de material. Então, aqui, ó. Isso aqui é uma das coisas que eu mais utilizo. Essa aqui é da marca 3M. Essa marca 3M é uma marca bem conhecida, não só na área odontológica, mas em área industrial. Né? É muito equipamento de primeira linha, né? Aqui é da Dentsply, uma resina muito boa, ela causa um efeito camaleão, ela consegue pegar o substrato do dente, deixando a resina sem aquela marca da linha da restauração. Né? Isso aqui é a Stellite, a Stellite Omega, uma resina mais estética. Ela é uma resina geralmente feita para fazer facetas, né? Existem as cores, né? E os compostos das resinas. Então, como é que funcionam as resinas? As resinas, existe uma composição de viscosidade. Né? As era mais viscosa, era menos viscosa. Isso aqui é uma resina flow, uma resina líquida, né? Para você resolver alguns detalhes de dente em regiões que a gente não consegue condensar a resina. A resina ela é feita, existem três tipos de resinas: as resinas macro, micro e as nanosíbridas. Essa nomenclatura é referente à relação da composição da resina. Macrohíbrida é quando a resina ela tem as suas partículas mais abertas, mais abrangentes. Micro são resinas mais unidas, né? E a nano são as micros menores que as micros pequenas. Em termos de durabilidade e resistência, as melhores são as que têm as menores partículas, quando ela consegue uma adesão maior no processo de polimerização das resinas, no endurecimento quando a gente coloca luz. Quando a gente coloca luz, né? Então, como é que funciona? As resinas elas são feitas de monômeros, são monômeros. E são monômeros, são partículas separadas. A água é um monômero. Quando você congela a água, ela vira um polímero. Ela se agrega. Os monômeros ela se agrega. Então, o processo de polimerização das resinas ela vem com fotopolimerizador, que é a luz que a gente usa para poder endurecer as resinas. Ok? Então, a resina ela é uma macro. Então, as resinas elas são. São o que mesmo? Meu Deus do céu? São. Então, as resinas são. O que é isso aqui? As resinas, então, as resinas são feitas de matrizes orgânicas de monômeros, à base de uma nomenclatura que nós chamamos bisgama. Então, as resinas são compostas de monômeros, né? De matriz orgânica de monômeros, e elas são polimerizadas para chegar. Eita, agora fodeu, agora travou tudo. Quando você usa o fotopolimerizador, isso. Então, as resinas são feitas de monômeros, né? De matriz orgânica de monômeros, né? São moléculas afastadas que quando a gente usa a luz, ela vai causar um polímero, ela vai fazer uma agregação dessas moléculas, fazer com que a resina ela fique dura. Por isso que as resinas a gente precisa colocar luzinha para poder endurecer, certo? Então, como é que ocorre o processo de endurecimento das resinas? A resina ela tem uma propriedade canferoquinona. É uma propriedade que quando você coloca a luz, se você fotoativa, ela libera radicais livres, e esses radicais livres vai fazer que haja uma contração de polimerização. Os monômeros, que são moléculas separadas, por isso que a viscosidade da resina, elas vão se unir e elas vão causar um polímero, elas vão se agrupar, virando um polímero, fazendo que ela fique dura, certo? Esse processo de fotoativação, de polimerização de resina, ocorre uma agregação de moléculas. Meu Deus. Esse processo causa uma agregação de moléculas, causando uma. Então, ela vai causar uma agregação. Então as resinas ela vai ocasionar uma agregação dos monômeros virando polímeros, ok? Nesse processo existe uma contração de polimerização. Então, se o volume da resina fluida ou viscosa
está lá em monômero, quando a gente coloca no dente para fazer a restauração, quando a gente ativa, ela causa uma contração, ela contrai. Então, ela cria gaps, espaços nas restaurações. Por isso que as restaurações de resina, existe fala de restauração e infiltração devido à contração de polimerização. Então, ao fazer as restaurações, temos que colocar incrementos pequenos, para quanto menor o incremento, menor a contração. Ela é diretamente proporcional ao tamanho do volume que você coloca na restauração. Então, as resinas que têm uma qualidade boa, elas conseguem reduzir a contração de polimerização. Por isso é muito importante o material influencia diretamente no processo, no procedimento. Né? Material bom, material de qualidade, diminui a contração de polimerização, fazendo que a restauração ela fique muito mais lisa e polida, ela tem uma durabilidade e uma resistência maior. Então, antes de fazer uma restauração, procure saber qual tipo de material o seu dentista vai usar na sua restauração, entendeu? Porque é muito importante. Material de qualidade é material que tem um preço um pouco acima da média dos materiais odontológicos. Né? Estou com essa resina nova aqui que eu estou fazendo um teste da FGM, uma marca muito boa. Ela se chama FGM Unique Vitra. Essa resina é muito boa. Ela é feita para poder fazer facetas em resinas, né? Ela tem um polimento muito bonito. Ela tem uma cor muito bonita. Apesar que as facetas, o pessoal quer umas cores mais brancas, ela consegue ter uma cor um pouco mais translúcida, como a da Dentsply, que ela causa um efeito camaleão. Se eu colocar essa resina aqui no dente, se a tom do dente for um pouquinho mais clara, ela consegue chegar na tonalidade do dente que fica. Se ela é um pouquinho mais escura, ela vai chegar na tonalidade mais escura que o dente fica. Então, isso aqui é tecnologia. Material odontológico também é tecnologia. Entendeu? Então, aqui trabalhando com os melhores materiais do mercado. Estamos com uma condição excelente para fazer facetas. Se você quiser fazer suas facetas essa semana, entre em contato, fala com a Dedec, nós vamos fazer suas facetas por preço plano.